Olá, meninas, bom dia, tudo bom? Então, passando por aqui, eu espero que vocês tenham assistido ontem, né, ao Bernoulli 360, que nós tivemos como tema, né, como desenvolver um processo de conscientização na parceria família e escola. Bom, quem não assistiu, tá em tempo ainda, 360 ele fica lá gravado, mas de qualquer maneira eu estou enviando aí, compartilhando no nosso grupo. Mas é sempre bom a gente fazer uma reflexão daquilo que a gente assistiu. Enfim, não tem muita novidade, né? Nada de novo a agregar. Muito pelo contrário, aquilo que a gente vem reforçando ao longo dessa nossa convivência aí no SEM. Mas é bom a gente sempre reforçar, porque senão a gente cai naquela questão do automático, né? E eles destacaram, né, muitas coisas assim, bem de encontro, como ela mesma falou, né, às vezes as escolas só mudam o CEP, né, porque os problemas são sempre os mesmos, né, mas é preciso a gente reviver para a gente parar sempre, pensar um pouquinho, às vezes a gente fica pensando, isso acontece aqui, não, acontece em todas as escolas, né, mas é preciso a gente sempre destacar muita, muito do que eles falaram, a gente sempre conversa aí, a gente às vezes fala com outros nomes, né? Mas sempre corroborando aí com a mesma coisa. É preciso que a gente revise sempre para poder compartilhar. A gente reclama muitas vezes da falta da presença dos responsáveis, né? Mas o que a escola faz para reverter esta situação e para trabalhar com essa situação também? Primeiro passo, é preciso a gente revisar. Revisar qual é a nossa missão, qual a nossa visão, quais são os valores da escola, né? No caso específico do SEM. Revisar quais são os nossos processos, revisar o que está lá no nosso projeto político-pedagógico. E quando eu falo em revisar, eu digo que a gente pode ter tido acesso, a gente pode ter tido contato. Quais são as regras, quais são os parâmetros, qual é a nossa lista de material, qual é o regulamento, mas são muitos documentos, são muitas normas, tá? Mas será que a gente tem isso realmente internalizado? Às vezes, mediante assim, no dia a dia, muitas vezes eu reparo que às vezes vocês perguntam o que que a gente faz? É assim ou assado? Eu falo assim, opa, vocês sabem, é só consultar, tá lá, tá no nosso regimento, tá lá no nosso processo, tá lá no nosso procedimento, consulta lá no regulamento do aluno, mas é normal, eu também consulto, tem muitos regulamentos aí que eu produzi, e como a gente, determinado artigozinho, a gente não usa no cotidiano, e a gente esquece. Então, eles falaram aí com muita sabedoria. É preciso a gente revisar. A gente tem que estar sempre retomando, a gente tem que estar sempre revisando esse material, reolhando, estudando, para que a gente se fique assim realmente muito empoderado e para que a gente possa compartilhar, porque não adianta a gente dominar esse conteúdo se a gente não repassa, se a gente não compartilha com a coordenação de um modo geral, se a gente não compartilha com os nossos professores e se a gente também não compartilha com os nossos alunos e responsáveis. Porque não adianta a gente dizer, tá lá no regulamento. É importante a cada momento de conflito a gente explicar e procurar também explicar com antecedência, entendeu? Para a gente poder evitar futuros acontecimentos, futuros problemas. Então, quando a gente fala assim, qual é a missão do SEM? Eu não quero, jamais a gente precisa decorar todas aquelas palavras, mas a gente precisa saber a essência. Então, a gente precisa saber e a gente precisa estar falando, a gente precisa exalar isso, tá? E compartilhar isso com os professores. É preciso que os pais saibam também, que os pais entrem na escola. Lembra quando eu falo da educação infantil? Quando a gente entra na educação infantil, lá no espaço físico da educação infantil, a gente precisa saber, a gente precisa sentir o cheiro, ouvir o som da educação infantil, a gente precisa sentir com todos os sentidos
que a gente está no espaço de educação infantil, senão a gente não está numa escola de verdade. Então, a gente precisa chamar essa família para participar da escola, mas a gente, como eles falaram ali, os pais, de um modo geral, estão sempre assim, fui chamado na escola, o que meu filho fez? Qual foi a reclamação? Mas a gente precisa chamar esses pais também para celebrações. Aí eles estão acostumados que a gente chama para celebrar somente nos momentos de festas, né? Festa das Mães, festa de São João, enfim, nessas comemorações. Mas é preciso a gente chamar sempre para pequenas celebrações também. E é muito importante a gente chamar nas celebrações coletivas e individuais também, certo? E registrar. Lembra que eu falo? Vamos cacarejar? Cacarejar nada mais é do que divulgar. Divulgar, porque se a gente não divulga, a gente não aparece. E as pessoas não sabem. Que adianta a gente ter trabalho socioemocional, inovações tecnológicas, mas a gente não divulga? Não adianta fazer uma grande feira cultural lá no final do ano. É importante a gente fazer pequenas divulgações. E quais são essas pequenas divulgações? É a gente falar dizer a que veio, dar explicação às mães. Não adianta a gente falar, tá lá no regulamento, mandei no post. Não, a gente tem que estar sempre falando, dando explicação. Entender que a mãe, o responsável, eles não estão ali, eles não fizeram toda a elaboração do planejamento, não participaram de toda a elaboração do planejamento conosco. Então, nem tudo que a gente fala que é óbvio para a gente, é óbvio para esse pai também. Então, a gente tem que envolver esse pai na divulgação, no cacarejar, na explicação, certo? Então, a gente tem que ter clareza, né? Se eu tenho clareza daquilo que eu quero fazer, do meu plano de ação, eu tenho que divulgar. Para que isso tudo fique muito claro, eu tenho que divulgar com muita clareza para os meus professores e fazer com que os meus professores passem isso também para os meus alunos, para os nossos alunos e também para os meus responsáveis, toda a comunidade escolar, certo? Então a gente tem que criar, quando a gente fala assim em criar momentos, eles disseram aí no vídeo, foi muito interessante, quando eles falaram em memórias afetivas. Eu me reportei que eu sempre gosto de falar, ao invés de citar reuniões, eu gosto muito de dizer momentos, né? Momentos, porque quando você tem um momento, você vivencia um momento, você não esquece. Então, isso seria realmente memória afetiva. Então, pequenas memórias afetivas. A gente não precisa, conforme eu falo, não precisa do grande, né? Da grandiosidade, do glamour, mas a gente precisa de pequenas ações. Então, a gente não vai esquecer daquela tia, daquele momento, daquela chamada na coordenação, daquele carinho, não físico, mas aquele momento de ouvir, aquele atendimento acolhedor, aquele problema que aconteceu, mas que foi resolvido. Isso é importante, a resolução dos problemas. Então, a gente tem que ter o foco, né? Qual é a minha missão? Eu vou andar sob que foco, baseado em que valores, e a cada ano, qual é a minha orientação, qual é o meu foco, qual é o meu objetivo. Baseado na BNCC, cada ano escolar tem as suas habilidades e competências a serem alcançadas, mas a escola em si, ela tem um foco, né? E um lema geral. Nesse caso, em 2025, nós temos o Desbravar o Mundo. E eu já em vídeos anteriores, eu já passei para vocês, né? O significado desse desbravar o mundo. Desbravar o mundo, esse mundo pode ser traduzido como o mundo em si, o mundo da escola, o mundo da sua família, o mundo daquele conteúdo, o mundo do meu eu. E o desbravar é buscar, incentivar cada vez mais em nossos alunos a curiosidade, o ato de buscar, alinhado com a BNCC, fazer com que o nosso aluno seja o protagonista, né? E a gente fica repetindo protagonista, protagonista, mas o que é realmente ser protagonista? É fazer com que o aluno seja o ator,
dessa jornada. E o professor, ele tem que atuar ajudando, mas para ajudar, ele tem que dizer a que veio, ele tem que ter pleno conhecimento, a gente não pode esquecer do conhecimento, mas ele tem que passar quais são as metas e os objetivos a serem alcançados. E para isso, a gente precisa abraçar essa família. Quando eu falo abraçar, não significa que a gente vai deixar a família direcionar as nossas ações. Não é isso. Eu não posso, senão a gente vai perder a direção. Cada um vai dizer o que tem que fazer. Não é isso. Nós temos o norte, nós temos a direção, nós temos a escola direciona, mas a gente ouve para poder acolher e poder alcançar o nosso foco, podendo celebrar da melhor maneira possível. Por isso a gente tem, que eu costumo brincar, a gente tem que cacarejar. Se a gente não vivencia, se a gente não celebra os nossos momentos e se a gente não divulga, a gente não traz a família, senão a família pensa sempre que a gente está sempre chamando, recrutando a família só para mostrar defeitos, apontar. E a gente quer a nossa missão, né? A nossa função, no caso, não a missão, mas a nossa função é trabalhar conteúdos e desenvolvendo todas as habilidades, né? E por isso a gente tem um processo bem interessante de verificar onde tem, qual é o problema, para juntos, todos juntos, trabalharmos em função de melhorar e superar aquele problema, certo? Então, quem não assistiu, pode assistir, né? Eu acho que deve assistir, e não só assistir, mas compartilhar todas essas ideias, essa nossa posição, esse nosso posicionamento com todos os professores, e não só compartilhar, mas colocar em prática, tá bom? Beijos, bom dia, gente!